Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus em mais um sábado. Nós temos aqui uma leitura e um voto agora da secretaria. Está aqui nossa secretária Sandra. Qual que é a leitura, Sandra? Bom dia. A comissão da igreja esteve reunida em 30/7 e propõe o recebimento da igreja de Jardim das Nações em Diadema, de Niedna de Melo Leme dos Santos, Moisés Leme dos Santos, Josefa Pereira dos Santos e Sara de Melo Lemes dos Santos. Então, já essa é a segunda leitura. Aqui há algum apoio para essa proposta da comissão da igreja? Então, já como segunda leitura agora e como votação, todos os membros favoráveis podem se manifestar levantando a sua mão direita para recebermos esses membros aqui na nossa igreja. Contrários, o mesmo sinal, está votado. E para o cargo de diretora associada dos desbravadores, Ariane Gabriele Monberg Plens. Também algum apoio para essa composição da equipe dos desbravadores? Então, como tem apoio, aqueles que são favoráveis podem se manifestar levantando a sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Também está votado. Então, nossa igreja, obrigado Sandra, nossa igreja tem recebido muitos novos membros, isso é bom, mas que venham para trabalhar, para nos ajudar também desse ministério. Alguns anúncios muito especial. No final do culto todos receberão, mas já vou adiantando. A semana que vem começa dia 20 de agosto às 16 horas, mais um curso de Daniel, um curso especial de Daniel. Então, se você gostaria mais de saber a respeito desse livro, será dirigido pelo nosso irmão Fábio Felipe e o Marcelo, estarão aqui aos sábados à tarde, a partir da semana que vem, dia 20 de agosto. Você pode convidar alguém também, uma oportunidade de trazer pessoas para conhecer mais a Deus. No livro de Daniel, um livro muito profético, você pode falar para alguém, olha, você quer saber o que Deus tem revelado através do livro de Daniel? Vamos participar comigo no curso. Então, a partir da semana que vem, você está convidado e também para convidar outras pessoas para estar aqui, também para participar desse curso. Esse curso tem sido uma bênção, já há vários anos nós temos aqui na nossa igreja e mais uma vez, com certeza, será uma bênção para a causa de Deus. Também amanhã à noite, continuando o nosso projeto, o chamado, quem estará conosco é o nosso irmão Fernando Ribeiro, dando o seu testemunho, nosso primeiro ancião, estará aqui também, dando o seu testemunho e compartilhando conosco como Deus o chamou. E agora, o último anúncio, mas muito especial também, do projeto Quebrando o Silêncio. O Ministério da Mulher da nossa igreja tem trabalhado muito, esse é um projeto da nossa associação, da nossa igreja como um todo, da divisão, Quebrando o Silêncio, a respeito da violência doméstica. E há vários anos tem feito um trabalho muito bonito, e esse ano não vai ser diferente. Só que nesse ano nós teremos algo muito especial ainda. Terão a participação de todos os distritos aqui de Sorocaba, estarão envolvidos no projeto aqui da Igreja Central. Então, ele será realizado no dia 10/9, a partir das 19 horas, no Colégio Portal da Colina, aqui no Colégio Objetivo Portal da Colina, aqui no Campolim. Então, você pode convidar amigos, ali terão atividades para as crianças, atividades das mais diversas formas, mas é uma oportunidade muito especial para nós divulgarmos a respeito da violência, que a igreja está preocupada na violência que às vezes infelizmente ocorre em nosso meio, mas também nas famílias que não conhecem a Deus. Então se envolva, procure as mulheres do Ministério da Mulher, faça sua inscrição, os departamentos da nossa igreja estão envolvidos, dia 10/9, às 19 horas, ali no Colégio Objetivo, Portal da Colina, um convite muito especial, se inscreva, se participe, é uma oportunidade de você, através desse assunto, também levar o evangelho às outras pessoas. É um bom sábado a todos, que Deus continue presente aqui no nosso meio.
Oremos. Pai Todo-Poderoso, Deus amado, obrigado por estarmos na Tua casa de oração. Que Teu Santo Espírito, Senhor, inunde o nosso ser e nos leve ao Senhor Jesus. Ó Senhor, tudo te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado. Se você tivesse a oportunidade de escolher um presente para o seu marido, amanhã é Dia dos Pais e você quisesse comprar um presente para ele, só que na hora de você escolher o presente para ele, um dono de uma grande revenda de carro fala assim: você escolhe o presente que você quiser, o carro que você quiser. Se fosse o meu filho, ele escolheria um Porsche 911. E aí você poderia escolher qualquer um, seria totalmente gratuito. Que carro você escolheria? Ou se você fosse comprar um presente para sua mulher, o melhor vestido, e aí você fosse num costureiro de alta performance, muito conhecido, e ele falasse: escolhe o modelo que você quer, que você pode levar sem pagar nada. Com certeza você gostaria de escolher o melhor vestido ou o melhor carro, porque a gente quer dar o melhor para quem a gente ama. E o povo de Israel muitas vezes foi chamado para ofertar do melhor dos seus animais, do melhor das suas ofertas. E quando nós pensamos em dar, o que nós damos? O que nós queremos oferecer? Conta que no dia 13 de maio de 1940, depois que os ingleses perderam várias derrotas para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill foi convidado a ser o presidente da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra. E aí, no seu discurso, ele usa as seguintes palavras: nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas. Os seus concidadãos aceitaram seu oferecimento. O que você tem a oferecer? Às vezes, nós pensamos que temos que oferecer uma quantia, um valor, um objeto, mas o que de fato Deus quer que nós ofereçamos? Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja essa a nossa oferta.
Feliz sábado, igreja. Amém. Deus seja louvado. Com certeza, o sábado está sendo feliz. Um dia bonito, o sol está brilhando lá fora, não está muito frio, também não está calor, um clima agradável. E a nossa igreja, mesmo tendo muita gente aproveitado aí o feriado, tendo viajado, mais de 100 pessoas aí, 2 ônibus, coral, e nós estamos com uma excelente lotação aqui na igreja. Amém? Amém. Muito bem. No final do culto, vocês vão receber a revista Adventist World no mês de julho. A de agosto ainda não chegou. Então, na saída, cada família poderá levar essa revista e saborear aqui os artigos e também vibrar com as notícias da igreja ao redor do mundo. Nós vamos agora, a igreja está crescendo bastante, então sempre quando o pastor está aqui tem mais de uma atividade, né? Tem batismo, nos 3 últimos sábados nós temos batismo na igreja. Na previsão mais pessimista, o nosso distrito pastoral esse ano vai batizar o distrito. Muito batismo na Árvore Grande, Santa Rosália, Novo Mundo. Nós vamos batizar aqui no nosso distrito em torno de 200 pessoas. Amém? Amém. O distrito cresceu bastante. Nós temos a Central, Santa Rosália, Novo Mundo, Árvore Grande, e tem agora também a Igreja do Presídio, com mais de 70 membros. Esses 70 membros foram sendo batizados ao longo do ano, desde quando nós iniciamos o trabalho lá. É uma igreja organizada e precisa da assistência. Então nós vamos ver os anciãos que têm disposição, não para fazer o trabalho lá, mas para pregar lá, quando tem culto. Assim como os anciãos nos ajudam pregando na Árvore Grande, no Novo Mundo, na Santa Rosália, aqueles que tiverem disposição, nós vamos fazer a documentação para que eles cheguem lá, conheçam a igreja e preguem lá. Hoje, alguns irmãos falaram que passou ontem, né, que viram ontem na revista Novo Tempo a notícia do batismo lá no presídio. Então, quem não assistiu, poderá assistir hoje às 16 horas, eu não sei bem os horários, mas parece que é 16 horas, repete a revista Novo Tempo. Quem não assistiu o histórico, o vídeo, o testemunho lá na Novo Tempo da igreja que surgiu no presídio. Muito bem, nós vamos agora proceder aqui à dedicação de uma criancinha a Jesus. Queremos chamar aqui o João Marcos, a Indiara, que tragam para nós aqui a Beatriz. Obrigado pelo fundo musical, maravilhoso, né? Música e criança, tudo combina. Você pode passar para o lado de cá? Obrigado. Então, no dia 7/7 de 2015, a Beatriz veio ao mundo. A Beatriz nasceu. Não podia nascer num dia mais sugestivo, né? 7/7. 7 é o número da perfeição. 7 fala muito para nós. Então, para vocês nunca esquecerem que vocês receberam essa garotinha no dia 7/7, 2015. E como o 7 lembra a perfeição, vocês têm que procurar ser o mais perfeitos possível na educação dela. Isso com a graça de Deus. 7 nos remete ao 7º dia, o sábado de descanso, que vocês têm a missão de prepará-la para que juntamente com ela vocês entrem no descanso eterno. Amém? Amém. Então ela nasceu nesse dia, exatamente às 10h26, às 22h26. Então quando as crianças estavam dormindo, ela despertou, ela veio para a vida. Nasceu de parto normal, pesando 3,670 e com 49 centímetros, no hospital
Unimed. Então os pais estão aqui para agradecer a Deus, já agradeceram muito, mas isso de maneira formal, e consagrá-la e dedicá-la a Jesus. Eu vou ler aqui um texto conhecido da palavra de Deus, São João, Lucas 18, a partir do verso 15. Diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Deu uma ordem, né? Na verdade, Jesus sempre estará dando ordem para aquelas pessoas que impedem outras pessoas de ir a Jesus. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E, infelizmente, no mundo, a gente encontra muitas pessoas dificultando o caminho, complicando a vida daqueles que querem ir até Jesus. E Jesus dá a ordem: deixai vir a mim. Ainda mais quando se trata de uma criança. Então ele deu a ordem: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quem são vocês para impedir que essa criança venha até a mim? O reino dos céus é dela. E aí ele continuou dizendo: em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, Jesus deu uma condição aqui: você quer entrar no reino? Aprenda com as crianças. Então, a Beatriz, vocês vão ensinar a Beatriz, mas ao mesmo tempo ela estará ensinando vocês. Ensinando o quê? As lições de amor, de sinceridade, de perdão, de bondade, de carinho. Então, será recíproco. Vocês ensinando ela nos caminhos de Jesus, e ela ensinando para vocês as virtudes que vocês devem buscar na vida, que nós devemos buscar na vida para entrar no reino dos céus. Que vocês ensinem a Beatriz com todo amor, com todo o carinho, todo o esmero. E ela vai continuar ensinando vocês. E assim, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Em breve, vocês vão entrar no descanso eterno, no descanso do céu. Por quê? Porque ela nasceu no dia 7/7. Amém? Amém. Nós vamos fazer a oração de dedicação. Eu tenho uma sagrada missão aqui de segurar a Beatriz com seus 12 quilos e mais alguma coisa. Já fiz o teste ali, né? Então a igreja pode ficar assim em atitude de oração, e nós vamos nos ajoelhar aqui para a oração. Os irmãos, olhem por mim aí, tá? Querido Pai, aqui está a Beatriz, dormindo, descansando, repousando na confiança e, acima de tudo, nos teus braços de amor. Nós te louvamos, Senhor, porque no dia 7 de julho de 2015 ela veio ao mundo. Quando nasceu, chorou, mas o seu choro trouxe alegria para os pais, para os avós, para os tios, familiares e para nós também. E acima de tudo trouxe alegria para o reino dos céus. Assim como a alegria no céu quando um pecador se arrepende, nasce de novo, a alegria no céu quando uma criança nasce, vem ao mundo. É um milagre do teu amor. Querido Pai, continue cuidando dessa garotinha. Que ela cresça não apenas em estatura, mas em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Que não lhe falte muito amor, o amor dos pais. Que não falte para ela as bênçãos de uma educação cristã. Que não falte para ela exemplos vivos, dignos de serem imitados e serem seguidos. Abençoe a Indiara, Senhor, e abençoe o João.
que eles tenham sabedoria e inteligência para educar essa pequena nos seus santos e bons caminhos. E quando Jesus vier para nos brindar com descanso eterno, que a Beatriz, Senhor Deus, com seus pais e todos nós possamos estar prontos para receber o Mestre. Que eles tenham muita felicidade nessa missão e que eles tenham certeza que vale a pena todo o esforço, todo o tempo dedicado a essa criança. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos por Jesus. Amém. Vamos pedir para projetar ali o acróstico, né? Quando projeta o acróstico, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se eu continuasse a oração um pouco mais, eu não ia conseguir. Já estava faltando fôlego. Parabéns, João, que Deus abençoe muito. Parabéns, Indiara. Aqui está o certificado, né? Vocês gostam muito de música, né? Que vocês possam saber que a música mais bonita, a música mais bela que possa existir é a música da voz, do sorriso, do carinho da pessoa da Beatriz. Amém? Amém. Então, aqui está nós acabamos fazendo 2 aqui, mas vamos ler esse aqui. Beatriz, o seu sorriso e olhar inocente encantam cada vez mais a gente. Não é verdade? É verdade. A família está muito feliz e contente. Toda a família, os avós, os tios do Rio Grande do Sul, São Paulo. Temos a Deus um pedido, uma oração. Receba você, Beatriz, toda a sua proteção, a proteção de Deus. Através de inúmeros e refugiantes anjos de luz, zelando de você, cuidando de você e guiando sempre para Jesus. Amém? Amém. Então, aqui foram premiados 2. Fiz um, eu achei que tinha perdido, aí fiz outro e aí descobri o perdido. Parabéns mais uma vez, que Deus abençoe. Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Eu, por sua graça, recebo de graça seus méritos, sua justiça. E Deus me ama como ama seu filho, pois nele eu fui morto na cruz, justificado por meio da fé. Tenho paz, doce paz com meu Deus. Nada mais me condena, sua vontade é a minha vida eterna no reino dos céus. Justificado é não ser centrado nas coisas que eu devo
Justificado é ter o meu foco naquilo que Deus fez por mim. E então, depois que eu creio e recebo esta obra do Filho de Deus, nasce o bom fruto do Espírito Santo, e eu cresço na graça sem fim, justificado por meio da fé. Tenho paz, doce paz com meu Deus. Nada mais me condena, sua vontade é a minha vida eterna no reino dos céus. Eu, por sua graça, recebo de graça seus méritos, sua justiça. Justificado por meio da fé. Tenho paz, doce paz com meu Deus, com Deus. Sua vontade é a minha vida eterna no reino dos céus, no reino dos céus. Amém. Daqui a alguns instantes, o pastor vai adentrar ao batistério com o Mateus. E o hino que nós vamos cantar agora, com certeza, é a experiência dele. Uma experiência de ter sido alcançado pelo olhar de Jesus. Seu maravilhoso olhar é o hino que nós vamos cantar agora. Assim eu quis andar
Como nós falamos, todos os últimos sábados nós estamos tendo batismo aqui, de manhã, à tarde, né? Amém? Amém. O batismo é a cerimônia mais festiva da igreja. A cerimônia mais silenciosa, mais tocante é a Santa Ceia. Vocês perceberam isso na última Santa Ceia. O silêncio. Até as nossas crianças pararam de chorar, ficaram quietas. A Santa Ceia é a mais tocante e silenciosa. A mais festiva, vibrante, alegre é o batismo. E nós estamos aqui com o Mateus. Nós vamos batizar o Mateus. O Mateus, depois vão ouvir um pouco da história dele. Ele mora na Inglaterra, tem familiares aqui. E ele veio a convite dos familiares na última reunião do pastor Odailson, o último sábado. E aí o pastor Odailson fez um apelo para que as pessoas viessem à frente, e havia um grupo para anotar o nome dessas pessoas, porque nós oramos por elas, nós as visitamos se elas desejam. Eu até vou deixar um recadinho aqui para a igreja, a gente está sempre aprendendo. Quando a gente faz aqui um batismo, a gente prepara um número de pessoas aí para anotar os nomes e endereços. Mas às vezes vem muita gente e a gente não consegue anotar o nome de todo mundo. Você, quando acontecer batismo, não importa, você não foi chamado para anotar o nome, você está lá atrás, está no meio, no fundo, preste atenção. Se você vê que alguém está indo embora sem ter o nome anotado, se aproxima da pessoa e anota o nome dela. Aí nós ficamos esperando só a equipe e muitas pessoas escapam. Eu tenho presenciado isso algumas vezes. E nesse dia o que aconteceu? Na sexta-feira, quando o pastor fez o apelo, tinha muita gente e eu fui lá para anotar os nomes nesse corredor. E eu pedi, se não sei se foi na sexta ou na quarta, para a doutora Karen, falei, me ajuda aqui. E ela pegou o celular dela e anotou o nome. Daí ela já ficou esperta.
No sábado, aconteceu isso. Muita gente, algumas pessoas estavam escapando, e esse moço, Mateus, veio o apelo e estava indo embora. Aí a doutora Karen chamou e conversou com ele. E começou a estudar a Bíblia com ele. E ele está voltando para Londres. Mas ele disse: não quero voltar para Londres sem ser batizado. Então a doutora Karen fez todos os estudos com ele. Fizeram ali uma maratona. E por isso que ela está aqui no tanque. É o batismo dos pés molhados. Na primavera nós vamos ter o batismo da primavera. Os pais que quiserem entrar no tanque com os filhos poderão entrar. Você estuda a Bíblia com uma pessoa, se você quiser entrar no tanque com ela, você pode entrar. É o batismo dos pés molhados. Aqui não foi um desejo da doutora Karen, foi um desejo dele. Ele assistiu o batismo do João Vitor, ficou atento, ele sabia que ia batizar hoje. Ele disse: tudo que teve lá no João Vitor, eu quero que tenha aqui comigo também, né? Aí ele pediu para a doutora Karen entrar. Mas eu queria que a doutora Karen falasse um pouco mais, porque esse é um menino abençoado, né, como todos nós, um menino abençoado, muito inteligente. Preste um pouquinho a atenção na história dele. A doutora Karen pode falar? Irmãos, segure uma bênção. Contar um pouquinho da história dele rapidamente para vocês entenderem quem que é o nosso mais novo membro. Bom, ele nasceu aqui em São Paulo, na capital. Com 2 anos ele foi morar em Londres com a mãe dele, a Luciane. Ele tem o tio dele, o Everton, que é o único adventista da família. E eu falei para ele, viu, Everton, que isso que está acontecendo agora foi o teu trabalho desde pequeno com ele, né? Então, essa bênção aqui é tua. Bom, como ele estudou e morou e viveu a vida inteira dele lá, ele tem 16 anos, ele prestou um concurso, teve um concurso na Inglaterra para ser diplomata mirim. Foram 5 alunos na Inglaterra toda que foram selecionados para poder ir para a Alemanha conversar com a Angela Merkel sobre assuntos políticos e econômicos. E o Mateus foi um dos selecionados. Aí a foto dele com a Angela Merkel. E esse é o piano dela. E esse é o dom dele, tocar piano. Olha que lindo. Ele tocou no piano da Angela Merkel. Na semana passada ele tocou no piano do Alex. no batismo do João Vitor. Irmãos, na vida dele agora, né, com 16 anos, ele prestou vestibular para medicina na Inglaterra. E ele prestou para um colégio católico. E Deus já está fazendo os milagres na vida dele. Por quê? Porque na Inglaterra, a igreja católica não é como aqui. Eles são extremamente rígidos. E quando ele entrou para a escola só aceitou ele por causa das notas dele. E falou que ele teria que adorar os santos, teria que tomar a hóstia, teria que se confessar e teria que guardar o domingo. A mãe dele, a Luciane, que está nos assistindo agora lá da Inglaterra, ligou para ele sem ele saber e falou com a escola e disse que agora ele era adventista e que ele não poderia adorar santo, que ele não iria guardar o domingo, que ele não iria se confessar e não iria tomar hóstia. E perguntou se eles aceitariam ele mesmo assim. E aí eles lá se reuniram e, em função das notas dele, aceitaram com uma condição: que ele não falasse da religião dele para os outros alunos. Essa história dele não falar, né, aí só com Deus, né? O cristão não consegue, né, ficar sem falar. Mas é o seguinte, nós queríamos ver agora um vídeo para ele. Vamos ver quem que vai aparecer ali no vídeo, né? Tem Sábado para todos. Quem disse que eu não vim aí, Mateus? Já falei para você, não adianta fugir. Tô sempre dando um jeito de me fazer presente. Apesar que você sabe que eu vou estar sempre presente em pensamentos e orações. Meu coração está sempre com você, filho. Estou muito feliz pela escolha que você fez. Hoje é um dia de renascimento, um dia de muita alegria para mim, para minha família, para você também. E, filho, estou com você pela internet, estou aí, meus pensamentos estão aí. Infelizmente eu não posso, mas eu
tô aí de coração. E queria agradecer ao Anderson, a Karen, pela paciência, pelo carinho, a atenção que teve com meu filho para que ele pudesse se batizar, fazendo o estudo. Para minha família, né, que está sempre presente na vida do Mateus desde o nascimento e na minha também. E, gente, é isso. Só queria dizer, filho, que eu amo muito você. Que Deus te abençoe. Amém, né? Ele vai para a igreja de Londres, né? A igreja de fala portuguesa. É uma igreja, tem diversas igrejas, tem mais de uma igreja de fala portuguesa em Londres. Tem uma igreja muito vibrante lá. Ele vai participar dessa igreja, com certeza será envolvido lá, será abraçado, né? E vai poder usar os talentos dele lá na música, em outras áreas. Amém? Amém. Ele não sabia aí, no testemunho da mãe, né? Mas aí está. Eu não sabia que tem mais membros da família. Podem vir à frente. Parece que o avô viria. Tem mais alguém da família? Se tiver mais alguém da família, pode vir, né? É a avó, a jovem vó, né? O bisavô e a bisavó estão vindo também. Não apenas o tio é adventista, o bisavô também é adventista. Amém? Amém. É a semente, irmãos. É a transmissão da mensagem. A tia, né? Eu não sabia que tinha tanta gente aí, né? Estimado jovem Mateus, porque você seguiu os conselhos de seus bisavós, de seu tio, porque você aceitou o convite, o chamado de Jesus para a salvação, porque você estudou a Bíblia e tomou a decisão de ir para a Inglaterra como um jovem adventista do sétimo dia, de ser um cidadão de 3 pátrias, ser um cidadão brasileiro, ser um cidadão inglês e, acima de tudo, ser um cidadão do Reino dos Céus. Então, confirmando essa sua decisão, a aceitação do convite de Jesus, é com alegria, emoção, gratidão, que agora, como ministro do Evangelho, para perdão de teus pecados, e para que você tenha o teu nome assinalado no livro da vida, seguindo a ordem do Mestre, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Olha aí, a avó chorando, a bisavó também chorando, a emoção. Amém. Mateus, não sei se você lembra, quem que você quer que entregue o certificado de batismo para você? Meu tio Everton. Tio Everton. Cadê o Everton? Everton está aqui. Everton foi fundamental. Vamos entregar aí, tirar uma foto, né? De repente aqui, ó. Aí pode. Fica esperto aí, fotógrafo. O kit. Quem que você quer que entregue o kit? Bisavô? Olha, o bisavô, olha aí. Adventista fiel. Aqui. Entrega.
Quem que será o seu guardião? Doutora Karen, né? Mesmo longe, vai estar acompanhando e será o guardião. Que Deus abençoe. E não esqueça, você agora é um cidadão de 3 pátrias: cidadão brasileiro, inglês e do reino dos céus. Amém? E que nós todos, pela graça de Jesus, sejamos também cidadãos do reino do céu. Amém. Nós vamos continuar o louvor e a adoração a Deus. Vocês podem se assentar. Vamos só tirar uma última foto aqui. Que nós possamos, a exemplo do Mateus, entregar as nossas vidas sobre o altar. Hino 317 do nosso hinário. Continuando o louvor. Não? O pastor pediu para orarmos. Então tá bom. Vamos orar, irmãos. Todos que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Querido e amado Pai, nosso Senhor, Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que há, nosso Criador, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse Seu santo sábado, ó Pai, para render louvores a Ti, ó Pai, nesse Seu santo dia como memorial da Tua criação, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Pedimos a Sua presença aqui, Senhor Deus, o Seu Santo Espírito, presente aqui entre nós, nos abençoando, dirigindo
nosso querido pastor, no alimento espiritual que nos trará. Dá-nos a sua paz, Senhor Deus, abençoa todos nós, em especial aqueles também que não puderam estar aqui, Senhor Deus. Que a sua presença se faça para essas pessoas que estão distantes de Ti e também aqueles enfermos, Senhor Deus. Os Teus filhos que necessitam do Seu amparo, que têm dobrado seus joelhos, colocado nas Suas mãos, ó Pai, uma resposta, um pedido, que o Senhor se faça presente na vida dessas pessoas, ó Pai, com Sua santa vontade, e que tudo que ocorra, Senhor Deus, seja para a Tua honra e glória, ó Pai. Dá-nos a Sua paz e um maravilhoso culto nesta hora. Te pedimos e agradecemos, amém, Senhor Deus. Ainda antes da exposição da palavra, eu quero só apresentar os que estão conosco aqui na plataforma. Já foram apresentados? Não, né? Então, temos aqui à direita o irmão Amauri, é um participante ativo no Ministério do ECC, professor de Escola Sabatina e missionário. Quinta-feira nós estávamos com ele, conversando com o irmão Lísias Palácios, que ele evangelizou e que pela graça de Deus será batizado em breve também. Amém? Será batizado num evento da União Central Brasileira. E nós estaremos lá. Professora Regina, esposa do irmão Amauri, secretária da Escola Sabatina e faz parte do Ministério do ECC também. Aí lá no fundo nós temos o Guilherme. Guilherme é juvenil, né? E alegria tê-lo aqui também, ornamentando, embelezando a nossa plataforma. Em seguida, o William, vocês conhecem melhor do que eu, participante ativo também no Ministério do ECC. E a professora Marcinha, sua esposa, né? Já te promovi a professora, viu? Muito bem. Eu já preguei aqui um sermão, na verdade mais de um, sobre Paulo. Porque Paulo é um milagre, a vida, a história de Paulo. Os estudiosos dizem que depois da ressurreição de Jesus, talvez a maior evidência do poder do cristianismo, do poder transformador do evangelho, é a conversão de Saulo para Paulo. Estudar sobre Paulo é estudar sobre um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores evangelistas, teólogos que esse mundo já viu. Através de Paulo e a mensagem de Cristo e este crucificado, essa mensagem foi levada perante reis, imperadores e aos habitantes do mundo mediterrâneo. Mas nós sabemos que a vida de Paulo nem sempre foi assim. Paulo não nasceu um missionário. Paulo até odiava e perseguia aqueles que evangelizavam, aqueles que falavam de Jesus, que pregavam o evangelho. Paulo não conhecia Jesus, a razão, o fundamento do evangelho. Mas Paulo aparece na Bíblia como uma demonstração clara do que uma pessoa pode se tornar quando aceita o chamado de Deus, aceita o convite do Evangelho, quando permite que Deus trabalhe na sua vida, no seu coração. Que essa pessoa que coloca seus dons, seus talentos, sua vida diante de Deus, diante do altar, como nós cantamos aqui, o que essa pessoa pode realizar? Então nós queremos estudar hoje a vida de Paulo, porque você pode estudar a vida de Paulo a partir de muitos quadros, mas eu gostaria de estudar com vocês a vida de Paulo a partir das visões que Paulo teve. Porque sabe, a visão faz a diferença na vida de um homem, de uma pessoa. Paulo, além de um grande pregador, um grande evangelista, um homem sábio, talentoso, espiritual, Paulo era um homem de visão, Paulo era um homem visionário. Paulo via
o que os outros não viam, não percebiam. Paulo via as oportunidades e aproveitava as oportunidades. Paulo via as necessidades e procurava ir para suprir aquelas necessidades. Paulo via os desafios e não fugia dos desafios. Paulo via as bênçãos de Deus e sabia contar as bênçãos de Deus e sabia viver em gratidão pelas bênçãos de Deus. Então vamos abrir a Bíblia para a primeira visão de Paulo. Está registrada em Atos capítulo 22, versos de 6 a 8. Na verdade, nós vamos basicamente estudar aqui o livro de Atos. Atos capítulo 22, versos de 6 a 8. A primeira visão de Paulo. O texto diz assim: Ora, aconteceu que indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Vejam, Paulo está contando a história dele. Paulo está testemunhando a sua conversão. E se você for estudar aí a vida de Paulo, você pode perceber que esse era o ponto central da pregação de Paulo. Aonde Paulo chegava, ele contava o testemunho dele. Porque, meus irmãos, a pregação faz bem, a música faz bem, tudo ajuda. Mas o que é mais poderoso, segundo Ellen White, o que é mais poderoso para tocar, mexer com as pessoas, é o testemunho. A pessoa testemunhar de como Deus atua na vida dele, como Deus fez diferença na vida dele. É por isso que aos domingos à noite nós temos aqui o projeto Chamado. O Chamado. O que nós estamos vendo e ouvindo aqui nos domingos à noite? Testemunhos de como Deus dirigiu, abençoou, alcançou as pessoas das mais diferentes formas. Então, aonde Paulo chegava, ele contava a sua história. E continuando o texto diz assim: Então caí por terra, verso 7, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Veja, irmãos, esta foi a primeira visão de Saulo, que depois tornou-se Paulo, a visão de Cristo. Tudo começou com Cristo, porque tudo começa com Cristo. Tudo é por Cristo, através de Cristo. É Cristo que vai atrás, que corre, que toma iniciativa. Por que você está aqui? Por causa de Cristo. Cristo, através do Espírito Santo, impulsionou, tocou no seu coração para que você viesse nesta manhã aqui, adorar o Senhor na beleza de sua santidade, da sua grandiosidade. Após esse encontro de Saulo com Jesus, a vida dele foi totalmente mudada, transformada. Este encontro, esta visão de Cristo marcou fronteira na vida de Saulo. A vida dele antes de encontrar-se com Cristo era uma, agora após encontrar-se com Cristo, uma vida totalmente diferente. Tudo mudou na vida de Saulo. Por exemplo, a começar pelo seu nome, antes ele chamava-se Saulo, agora passou a chamar-se Paulo. Antes, ele estudava aos pés dos mestres de Israel, tipo Gamaliel, os mestres rabínicos. Mas agora ele passou a estudar aos pés do maior dos mestres, o mestre dos mestres, aos pés de Jesus Cristo. Antes ele talvez fosse o maior inimigo do evangelho, do cristianismo, agora tornou-se o maior amigo. Antes ele era o mais cruel perseguidor do evangelho, agora o mais fiel e leal advogado. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aquele que ia de cidade em cidade, de região em região, procurando, caçando os seguidores de Cristo, agora começou a fazer as suas incríveis viagens, ir de cidade em cidade, de região a região, para falar de Cristo, do seu amor, do seu poder transformador. Aquele que dava ordem para os soldados, que comandava homens, soldados, dizendo: soldados, vão para aquele lugar, para aquela região, façam esse trabalho, tragam presos os cristãos, os seguidores de Cristo, o máximo que vocês puderem. Agora, este homem não dava ordens, ele recebia ordens. E as pessoas diziam para Saulo, para Paulo: Paulo, vá até tal cidade para pregar. As pessoas diziam: Saulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar, vem aqui.
Ele dava a ordem, agora ele acatava a ordem. Vai para aquela cidade, vai por aqui, foge por aqui. Humberto Roden escreveu, que após o encontro com Cristo, a visão de Cristo, Paulo tornou-se um homem que só falava em Cristo, que só pensava em Cristo, que vivia por Cristo, em Cristo e para Cristo. Ele era um soldado que só batalhava por Cristo, era uma flâmula que só ardia por Cristo. Vejam, meus irmãos, amigos, como a visão de Cristo faz a diferença na vida de uma pessoa. E eu pergunto, você está tendo essa visão de Cristo? Você está percebendo Jesus, vendo Jesus pela fé, como seu Salvador, como aquele que ama você mais do que ninguém, como aquele que na cruz do Calvário morreu em seu lugar, como aquele que só tem um sonho, ter você um dia com Ele lá no seu reino? Meu irmão, meu amigo, olhe para Cristo, tenha uma visão de Cristo, contemple a Cristo através da comunhão, do estudo da Bíblia, da oração, venha à igreja para ver a Cristo, porque quanto mais você ver a Cristo, quanto mais visão você tiver da pessoa de Cristo, mais bela será a sua personalidade, mais poderosa será a sua vida cristã, mais realizada e vitoriosa será a sua vivência na igreja. Primeira visão, a visão de Cristo. Porque quando você tem essa visão de Cristo, Cristo vai levar você a outras visões, você vai passar a ter outras visões. Porque como a vida de Paulo mudou completamente, a pessoa que tem uma visão de Cristo, ele vai viver de forma diferente. Então vamos para a segunda visão, a visão missionária. Está aqui, vamos ler 2 textos. Atos 22, o mesmo capítulo, verso 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, porque ali te dirão acerca de tudo que é ordenado a fazer. Vejam, a pessoa que se encontra com Jesus, que tem uma visão de Cristo, que percebe o quanto Jesus a ama, que percebe a profundidade, a grandeza do sacrifício de Cristo ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, a pessoa que tem essa visão de Cristo, a primeira pergunta, na verdade, que ele faz é, Senhor, que farei, Senhor? Que queres que eu faça? Foi isso que aconteceu. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, ele sabe que se encontrou com Jesus, ele sabe que está diante de Jesus, ele sabe que está tendo uma visão de Cristo, então ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Pergunto de novo, você está tendo essa visão de Cristo? Você tem perguntado na sua vida, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça como pai, como esposa, como filho? O que queres que eu faça como membro da Igreja Adventista Sétimo Dia Central de Sorocaba? O que o Senhor quer que eu faça no meu departamento? No ministério que eu participo? O que queres que eu faça, Senhor? Meus irmãos, quantas vidas seriam diferentes? Quantos corações seriam aquecidos? Quanto amor, quanto perdão, quanta união, quanta alegria, quanta satisfação na vida, se nós perguntássemos mais, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça lá no meu trabalho? O que queres que eu faça lá na universidade onde estudo? Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para o meu ministério, para o meu departamento? O que queres que eu faça? Busque a Cristo. Comungue mais com Cristo. E você será levado a perguntar, o que queres que eu faça? E quando você vai a Jesus, quando você pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não vai deixar você no silêncio. Ele vai responder. Ele sempre responde. Ele não é indiferente ao nosso clamor. A linha para o céu nunca está ocupada. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Amém, irmãos? 24 horas. E se você perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai mostrar para você o que você deve fazer. Ele vai mostrar através do estudo da Bíblia,
através do estudo do Espírito de Profecia, ele vai mostrar através de um sermão, através de um hino, o estudo da lição da escola sabatina, ele vai mostrar para você o que ele sonha para você, para a sua família. Aqui, Saulo perguntou, o que queres que eu faça? A resposta, olha, vai e entra na cidade de Damasco, que eu vou explicar, vou mostrar para você o que eu quero de você. É isso. Paulo não questionou, irmãos. O que queres que eu faça? Vá para a cidade de Damasco. Nós sabemos que Saulo, ele ficou cego com aquela visão, temporariamente. E ele foi para Damasco conduzido, alguém segurando nas mãos de Paulo. Mas ele obedeceu. Irmãos, não vamos questionar as ordens de Deus. Quando Deus pede, vamos fazer. Quando Deus ordena, vamos cumprir. As ordens de Deus são sábias. Ellen White escreveu que Deus é sábio demais para errar. Não, quem somos nós para questionar as ordens de Deus? Não, não é assim, é diferente. Hoje nós estamos no século 21, nós moramos em Sorocaba. Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tudo muda, nós mudamos, mas Jesus não muda. Ele é o mesmo, os princípios dele são os mesmos, a vontade dele é a mesma. Então, obedeçamos às orientações de Jesus. Quando perguntarmos, o que queres que eu faça? Seremos dispostos a obedecer. Mas ainda dentro dessa visão, a segunda visão, vamos ler Atos 16, versos de 9 a 10. Atos 16, versos de 9 a 10. O texto diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa segunda visão eu chamo de visão missionária. A primeira visão é a visão de Cristo. A segunda visão é a visão missionária. Quando uma pessoa tem uma verdadeira visão de Cristo, a primeira coisa que ele vai fazer é pregar o Evangelho. A primeira coisa que ele vai fazer é testemunhar, é compartilhar com os outros o Salvador que ele encontrou, o amigo precioso na pessoa de Jesus. Ele não consegue, ele não pode ficar calado, e ele vai pregar o Evangelho, convidando amigos para vir à igreja, oferecendo um estudo bíblico, dando um livro, dando um DVD, um CD, não importa, um folheto. Ele vai buscar meios para pregar o Evangelho. Ele não pode segurar a verdade com ele. Ellen White ainda escreveu: todo verdadeiro discípulo nasce no reino como o que, irmãos? Missionário, vocês sabem. Então, quando você realmente tem uma visão de Cristo e nasce de novo, você vai se tornar um missionário. Todo verdadeiro discípulo. Se você não tem essa paixão missionária, se você não vibra com a salvação de almas, é porque você não é um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele segue, imita o mestre. E o mestre dos mestres, Jesus, ele era incansável na obra de pregar, de salvar, de curar, de transformar vidas. Vejam, o que queres que eu faça? Entre na cidade. E aí, Ananias foi até Saulo e disse: olha, Saulo, você está sendo chamado para pregar o Evangelho. Você vai ser um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. E Saulo aceitou o desafio. Aqui, a Bíblia fala que, na visão, ele viu um anjo que dizia, um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Passe o conforto da tua casa, da sua cidade, do seu bairro, e venha nos ajudar, venha nos pregar o Evangelho, venha. A Bíblia diz que Paulo, assim que teve a visão, procurou seguir a visão, procurou partir para aquele destino, certo, concluindo que Deus estava chamando, diz o final do verso, para anunciar o Evangelho. Mais uma vez, Paulo não questionou imediatamente, e não reuniu uma comissão, ele disse: não, Deus está chamando, eu vou. Porque quando Deus chama, Ele acompanha, Ele capacita,
Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ao final do evangelho de Mateus. Mas ali você encontra: eis que estou convosco todos os dias. O maior chamado, ir, pregar, testemunhar, e a maior apólice de seguro: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu tinha um amigo, ele era pastor na cidade de São Francisco do Sul, e ele se encontrou com um líder de uma outra igreja, e aí, eles conversando sobre o ministério, ele disse assim: olha, na minha igreja, no meu distrito pastoral aqui, eu tenho, digamos, 500 membros. E o senhor, quantos membros o senhor tem na igreja? Ele disse: não, a minha igreja é bem menor do que a sua. Eu tenho na minha igreja 200 missionários. Amém, irmãos? E então aquele pastor adventista disse: aquilo foi um tapa de luva nele. Eu perguntei: quantos membros? Ele disse: não tenho, eu só tenho missionários. Eu tenho 200 missionários. É isso que Deus espera. A primeira visão de Cristo vai nos levar a testemunhar, a pregar. Mas vamos para a terceira visão, irmãos. Está aqui no livro de Atos, capítulo 18, versos 9, 10 e 11. Vamos ler. Atos capítulo 18, versos 9 a 11. O texto diz assim: teve Paulo durante a noite. O que ele teve durante a noite? Uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porque eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos ler o verso 20, capítulo 20, verso 24. O texto diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Vejam, essa segunda visão é muito parecida, essa terceira visão é muito parecida com a segunda. A segunda visão é para ser missionário, para pregar, ser um evangelista. A terceira visão, eu chamo de uma visão do testemunho. Uma visão para você testemunhar. Porque ele fala aqui: eu não considero nada a minha vida preciosa, desde que eu possa completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, testemunhar é mais do que ser um missionário. Porque você pode ir lá em algum lugar e pregar o evangelho, porque você fala bem, você tem o dom, tem o talento, mas você pode não viver o evangelho. E as pessoas vão ficar impressionadas com a sua palavra, as pessoas vão ficar impressionadas com a sua eloquência, com a sua habilidade, mas você não vive essa mensagem. E se as pessoas ouvem você pela primeira vez, elas não vão saber. Elas não conhecem a sua vida, o seu lar, os seus negócios. Testemunhar, irmãos, é mais do que ser um missionário. Testemunhar é falar sem palavras. Testemunhar é falar por aquilo que você é, pela vida que você vive. Testemunhar é pregar pelo exemplo, você sendo um exemplo de fidelidade, de espiritualidade, um exemplo de cristianismo, um exemplo de educação, de bondade, de cortesia. E aí Ellen White escreve que se nós fôssemos mais gentis, corteses, bondosos, nós teríamos 100 conversões, onde hoje nós temos apenas uma. Testemunhar, ser um exemplo de honestidade, de pureza, de postura. Irmãos, o mundo precisa de modelos vivos, de carne e osso. Uma das leis da pedagogia: se aprende não por contraste, se aprende por contraste e não por semelhança. Essa é uma das leis da pedagogia. Você ser um exemplo, ensinar por ser um modelo. Assim, aonde você estiver, seja na escola, no carro, no ônibus, na rua,
você tem que testemunhar, você deve testemunhar daquele que dirige a sua vida, daquele que é o Senhor do seu lar, dos seus negócios, Jesus Cristo. Aquele que você teve um encontro com Ele, aquele que transformou a sua vida. Hoje no mundo está em moda as reservas. Reserva da fauna, da flora, uma tentativa de preservar a natureza maravilhosa que Deus deixou para nós e que o ser humano está destruindo pouco a pouco. Sabe? Na nossa igreja pode entrar uma moda. A moda não pode entrar na igreja, infelizmente, algumas modas entram na igreja. Essa moda que eu vou falar pode entrar. Essa moda é a moda de você ser uma reserva moral. Você ser uma reserva espiritual, aqui na igreja, na sua casa, aonde você estiver. Amém? Ellen White escreveu ainda que aonde Paulo ia, ele levava com ele a atmosfera do céu. Ele estava perto do céu, ele estava perto com Jesus, ele conversava todos os dias com Jesus. Então aonde ele chegava, aonde ele ia, ele levava com ele a atmosfera do céu. Assim as pessoas gostavam de estar perto de Paulo, as pessoas gostavam de ouvir as suas palavras. Assim devemos ser também. As pessoas devem gostar de estar perto de nós, de ouvir nossas palavras, de ouvir uma oração nossa, de ouvir um conselho. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos também essa visão do testemunho. Quando você vai lá em Apocalipse, está falando do final da guerra, né, final da guerra, do conflito entre o bem e o mal, e falando dos vitoriosos, diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A primeira coisa, não há vitória sem Jesus. Por isso que ele tem que ser o primeiro, por isso que a primeira visão é Jesus. Eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro. E aí diz o texto, e pela palavra do testemunho que deram. Olha aí, duas coisas. Jesus e a palavra do testemunho. Mesmo perseguidos, mesmo decapitados, queimados, perseguidos como animais, eles testemunharam. Eles não arredaram o pé, eles não mudaram de rota, não mudaram de caminho, permaneceram firmes. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A quarta visão. Atos capítulo 27, versos 23 e 24. Vamos ler. Primeira visão, a visão de Jesus. A segunda visão, a visão missionária. A terceira visão, do testemunho. A quarta visão está aqui. Atos 27, versículos 23 e 24. Bem, nós conhecemos a história. É a história da viagem de Paulo para a Itália, no navio, e dos muitos perigos que ele e os demais passageiros sofreram. Então, verso 23, nós vemos o seguinte: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Ele estava lá naquele navio, prestes a sossobrar, todos entregando os pontos. E então ele teve agora uma outra visão. Irmãos, quando você tem uma visão de Cristo, quando você anda com Cristo, prega de Cristo, testemunha de Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor vai estar com você em todo momento, em toda situação, e principalmente nos momentos mais difíceis. Olha que situação difícil. Então ele tem uma visão dizendo: não temas, você não vai morrer, e ninguém aqui do navio vai morrer. Todos serão preservados. Essa quarta visão eu chamo a visão da confiança. A visão da confiança no meio da tempestade, lá no meio do mar, diante de ondas furiosas, sem perspectiva de salvação. Visão da confiança nas tempestades. Tempestades, meus irmãos,
Isto tem muito a ver conosco. Tempestades terríveis, cruéis. Quem de nós, criança, homem, mulher, que não enfrenta na sua vida tempestades? Há dias em nossa vida que negras nuvens se juntam. Há dias em nossa vida que os trovões ribombam, que os relâmpagos riscam o firmamento do nosso céu, da nossa vida. E verdadeiras tempestades desabam sobre nós. Enfermidades. Problemas financeiros nessa situação difícil que nós vivemos. Quanta gente desempregada. Quantos negócios que não estão indo para frente. Tempestades. Dificuldades conjugais. Se o lar é a coisa mais sagrada, o lar é o alvo principal de Satanás. Problemas conjugais, dificuldades na educação dos filhos, desânimo, descrença, vontade de parar, de desistir. Quantas tempestades na sua e na minha vida e parece que elas não vão passar mais. E a gente se esquece do texto bíblico que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas com Jesus, pela graça de Jesus, no poder de Jesus, a alegria, a vitória, a saúde, a bênção sempre virá pela manhã. Amém? Não há noite que seja eterna, não há dor que não cesse. Com Jesus a noite vai passar, a dor vai cessar. Tempestades. Tempestades como o irmão José Macari está enfrentando, né? O pai da Sandra, sogro do Luca, lutando com o câncer, UTI, hospital. Eu estive ungindo esse irmão há um tempo atrás, e segundo o testemunho aí, o testemunho da filha, do genro, após a unção dele, ele, que já tinha fé, passou a ter mais fé, mais confiança. E eu estive visitando ele no hospital, Santa Casa. Você vai lá, sempre sereno, sempre confiante. Está passando por uma terrível tempestade, meus irmãos. Não tem muita perspectiva de vida. Mas no meio da tempestade, o irmão José Macari está tendo uma visão, irmãos, uma visão da confiança em Deus. Não reclama. Não amaldiçoa. Não fala bobagem. Você vai lá, ele quer te abraçar, quer beijar você, segura na minha mão, não larga. Visão da confiança em meio à tempestade. Ontem, o meu amado irmão Júnior me ligou. Sexta-feira é um dia muito difícil para todo mundo, né? Ele está passando há muito tempo pelas tempestades. Estava desanimado, irmãos. Eu disse: não, eu vou aí. E fui, irmãos, na casa dele, e passamos um momento junto. E ali, Júnior, nós renovamos o quê? A confiança em Deus. Confiança em meio à tempestade. Você precisa ter essa visão, irmãos. Não perca a confiança. A Bíblia diz: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Tenha paciência, porque um pouquinho mais de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém, irmãos? A quinta visão. A quinta e última visão. Aqui no meu estudo. Paulo teve muitas outras visões. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. A quinta e última visão aqui no nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 1. Mais uma visão de Paulo. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei ao que, irmãos? As visões. As visões e revelações do Senhor. Não é de homens. Não é fruto de você ter
trabalhado muito, estava cansado, e aí teve uma visão, né? Porque jantou muito, não. Uma visão que veio do Senhor. E ele disse assim: conheço um homem, está falando dele, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Teve uma visão do céu, da morada de Deus. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu, morada de Deus é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem ouvir falar. A quinta e última visão é a visão do paraíso. Veja, perceba, você tem uma visão de Cristo. Cristo é tudo para você. Você pode cantar: Cristo é tudo para mim. Aí você vai ter uma visão missionária, uma visão do testemunho. Quando vierem as tempestades, você não vai desistir, não vai se entregar, não vai blasfemar. Você vai ter uma visão de confiança em Deus. E aí, Deus vai levar você a uma outra visão, a visão do paraíso. Paulo, como sofreu esse homem, mas Deus deu uma visão para ele do paraíso. Sim, se nós tivermos as visões anteriores, nós também teremos uma visão do paraíso, do céu. Quando Jesus esteve aqui, logo após o seu batismo, Satanás, ele estava lá no deserto, e a Bíblia diz que Satanás procurou fazer com que Cristo olhasse para os reinos do mundo, irmãos. E disse: tudo isso eu te darei se você me adorar. A tentação era grande, irmãos. Mas Jesus não cedeu. Porque Jesus tinha uma visão do céu, do paraíso. Sim, é a morada dele. Ele sabia que ele veio do Pai e voltava para o Pai. Jesus não cedeu, irmãos, por causa de você, por causa de mim. Porque ele teve uma visão do paraíso, e nessa visão ele viu você e eu. Sim, nessa visão, ao ser tentado por Satanás lá no deserto, irmãos, ele viu você que está aqui na igreja hoje. Precisamos, meus irmãos, ter essa visão do paraíso. Ali no céu, no paraíso, estará a nossa morada eterna, definitiva. Aqui nós somos passageiros, peregrinos. Assim, meu irmão, trabalhe, estude, cante, namore, viajem, sempre tendo essa visão do céu, sempre pensando no céu. Eu gosto de dizer que antes de entrarmos no céu, o céu tem que entrar na nossa vida, o céu tem que entrar no nosso coração, no nosso lar, no nosso dia a dia. Pergunto: o céu já entrou no seu coração? O céu é a paixão maior de sua vida? Você canta, ora e pensa no céu? Hoje, irmãos, mais do que nunca, você e eu precisamos ter a visão do paraíso. Tudo aqui vai passar. Estar na alegria e na glória vai passar. Estar na luta, nos problemas, eles vão passar. Definitivo, só lá. Pedro, Tiago e João estavam no monte da transfiguração, no monte onde Jesus foi transfigurado. Não era o monte da transfiguração, mas se tornou o monte da transfiguração. Ali, Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre muito pequeno do que será a volta de Jesus. Ali Jesus foi transfigurado em glória diante deles. E Pedro, meus irmãos, ao ver aquele lampejo de glória, ele ficou tão tocado, comovido, que ele disse: Jesus, é tão bom ficar aqui. Como é bom ficar aqui, eu não quero sair mais daqui. Vamos construir uma morada, vamos construir aqui, vamos armar aqui algumas barracas, vamos ficar aqui para sempre. Ah, meus irmãos, se era bom, maravilhoso estar lá, naquele monte, numa noite, irmãos, fria. Imagine como será bom, maravilhoso, indescritível estar lá no céu com Jesus e para sempre. Se Pedro ficou tão motivado, tão tocado, com aquele vislumbre da volta de Jesus: não, Senhor, eu não quero mais descer, vamos ficar aqui. Imagine como será o céu. Assim você e eu precisamos ter essa visão do céu, irmãos. Eu já mencionei aqui diversas vezes que Ellen White, logo após o desapontamento de 1854, ela teve uma visão
do grande conflito. Uma visão em que ela viu a viagem dos remidos, irmãos, deste mundo para o reino dos céus. A viagem, o caminho era estreito, íngreme, mas bem iluminado. E ela conta que aqueles que desanimavam, que desistiam, que paravam no meio do caminho, iam ficando para trás, e para eles se fazia escuridão. E os que prosseguiam, tinham uma luz a iluminar o caminho. E ela descreve até que os salvos remidos chegaram no reino dos céus, chegaram no paraíso. E entre as muitas coisas que ela viu ali, coroa de glória, as nossas mansões, ela viu ali uma grande mesa, enorme. Quem estava aqui na ponta não enxergava o que estava na outra ponta. Imagino quilômetros de tamanho. E naquela mesa todo tipo de fruto. E ela ficou tocada, maravilhada com aqueles frutos, e estendeu a mão. Ela só estava em visão para pegar o fruto. E então o anjo disse: não, ainda não. Mas se você permanecer firme e fiel, em breve você vai comer desse fruto. E ela relatou, contou, que quando terminou a visão, quando ela veio da visão, esse mundo para ela era triste, escuro. E ela disse assim, ela escreveu assim: eu vi um mundo melhor, e esse mundo perdeu para mim todo o seu encanto. Eu vi um mundo melhor. E ela continuou escrevendo: eu desejo, eu anelo, eu quero, eu anseio estar no reino dos céus. Esse era o desejo de Ellen White. Esse foi o desejo dos heróis da fé. É esse seu desejo também? Porque Ellen White tinha essa visão, tinha esse desejo. Ela pôde, quando morreu, irmãos, dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele vai me guardar no depósito até o dia alvissareiro de sua volta e da ressurreição. Tem você tido uma visão do céu? Ah, meus irmãos, como a visão faz a diferença. Ver o que os outros não veem. O que as pessoas lá fora estão vendo? Você vê e deve ver o que eles não estão vendo. Ver muito mais além, irmãos, do que esse mundo, do que as lutas desse mundo. Ver pela fé o que está por detrás da cortina ou das cortinas. Enquanto a visão do mundo é dinheiro, riqueza, nós temos que ter uma visão do céu, irmãos, porque lá no céu nós teremos toda a riqueza, nós teremos todo o dinheiro. Aqui, o ser humano pisa na lei de Deus e coloca o ouro, o dinheiro na mente e no coração. Lá no céu, você vai pisar no ouro e vai ter a lei de Deus na mente e no coração. Amém, irmãos? Vejam como que Deus, o Evangelho inverte as coisas. Enquanto a visão do mundo, meus irmãos, é prazeres e mais prazeres, a nossa visão deve ser o céu, porque ali, meus irmãos, estará toda a nossa alegria, todo o nosso prazer. Enquanto a visão do mundo é poder, nós temos que ter uma visão do céu ali, nós teremos todo o poder. Enquanto a visão do mundo é conquista e mais conquista, nós temos que ter uma visão do céu, porque ali nós teremos a maior das conquistas. Nós vamos receber de Jesus a coroa da glória, a coroa da vida eterna. Eva, meus irmãos, olhou para o fruto e pecou. Ló olhou para as planícies do Jordão e escolheu errado. Acã olhou bens materiais e cobiçou, roubou, pecou. Paulo teve uma visão do céu, teve uma visão de Jesus, teve uma visão missionária, teve uma visão da confiança, e ele foi transformado, e ele foi salvo. Assim, na hora da morte, meus irmãos, o carrasco estava ali para decepar a cabeça de Paulo, mas ele não via a espada do carrasco, ele via sim, irmãos, a coroa de glória que o esperava, que o guardava. E ele pôde dizer: combati o bom combate. Desde agora a coroa da glória está reservada para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar você, todos nós. Que Deus continue me abençoando, para que nós juntos, irmãos, busquemos todo dia ter uma visão de Jesus, uma visão missionária. Por que nós vamos batizar 200 pessoas no nosso distrito, irmãos? No mínimo. Porque tem muitos irmãos
missionários. Hoje, nós vamos ter o almoço das duplas missionárias. Tem muitos que não vão participar do almoço, mas fazem parte das duplas, dão estudos bíblicos. São pessoas que compartilham comigo esse ministério. Visão missionária. Visão do testemunho. Visão da confiança em meio às lutas, às tempestades. Estou vendo a irmã Lourdes ali. Quantas tempestades, não é mesmo, irmã Lourdes? Problema de saúde. Recentemente, nós avisamos, mas muitos não ficaram sabendo, não faz muito tempo ela perdeu o pai. No dia que perdeu o pai, eu tinha ido lá visitar o pai dela, no hospital, visitei mais de uma vez ali, mas no dia que o pai faleceu, ela mandou um e-mail para mim e disse: pastor, meu coração está tão apertado. Porque a paixão dela sempre foi o pai. Está aí, visão da confiança. O grupo pode subir. E visão do céu, visão do paraíso. Saia dessa igreja hoje vendo Jesus. Nunca esqueça de Jesus, porque Ele, que é o autor da memória, nunca esquece de você. Se una a nós na visão missionária. Seja uma pessoa diferente, o melhor estudante, o melhor profissional, o melhor vizinho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Visão da confiança. Não perca a sua confiança, meu irmão, não desista. E por favor, tenha a visão do céu. Eu quero, pela graça de Jesus, ter essas visões. Você quer também? Amém. Deus seja louvado. Assim nós nos tornaremos Paulos. E se Jesus não voltar, quando a morte chegar até nós, nós teremos a mesma certeza e confiança de Paulo. Que Ele nos dê essa graça. Amém. Abre, Senhor, os nossos olhos e ouvidos. Vamos ficar em pé? Nosso Pai, nosso Deus, que não esqueçamos a experiência de Paulo e as palavras desse hino, que não deixemos nunca, jamais de olhar para Jesus, que tenhamos a certeza, que saímos daqui com essa certeza em nosso coração,
que olhando para Jesus, nós vamos ter vida feliz, abundante neste mundo e vida eterna no reino dos céus. Senhor, nos ajude a ter essas visões. Abençoe o Mateus, ele vai estar num país diferente, muitas dificuldades com certeza ele vai enfrentar, mas que ele possa ter essas visões e ser vitorioso como Paulo foi. Leva-nos em paz para o nosso lar e em breve nos leve para o paraíso, por Jesus. Amém. Igual